Pessoal, seja bem-vindo ao canal Consciência Oculta. Eu sou Rafael. O vídeo de ontem foi muito importante, mas não deu para mim falar tudo, né? O vídeo acabou ficando um pouco grande, então eu resolvi fazer mais esse vídeo aqui para complementar o assunto do vídeo de ontem, que eu reagi ao Iana. Esse assunto súcubos e íncubos, né? Entidades de baixa vibração, entidades mais densas, né? Entidades sexuais. Eu cheguei a falar no vídeo de ontem que essas entidades, se você der brecha na sua vida para aproximação dessas entidades e elas se aproximarem de você e elas perceberem que você é um ser fraco astralmente, elas se tornam como um carrapatos parasitas que dificilmente largarão do seu pé, uma vez que perceberem que você é uma pessoa fraca astralmente e que está sempre dando brecha para eles se aproximar de você. E eu citei também que quando você dorme com a sua mente muito sexualizada, né, muito erotizada, né, você abre um campo, você abre uma brecha, né, no seu campo para aproximação e visita desses seres, né, no seu astral à noite, quando você vai dormir. Você deve saber, né, não é novidade, que todo mundo quando dorme desdobra, não importa o nível, não importa a qualidade do seu desdobramento, todo mundo desdobra, todo mundo se desprende do seu corpo denso, corpo físico carnal, quando dorme. E se você vai dormir com a sua mente muito erotizada, muito sexualizada, né, com pensamentos sexuais, dependendo da pessoa, não precisa nem estar muito sexualizada, muito erotizada. Basta estar com pensamentos superficiais desse cunho, e dependendo da pessoa, já é o suficiente para que se abra uma brecha no campo dessa pessoa, para que essa pessoa possa receber essa visita, né, que na maioria das vezes esmagadora é indesejada. E como que a gente dorme com a mente erotizada, sexualizada? Basta você olhar o mundo à sua volta, que você vai ver que tudo hoje em dia tudo é sexual, tudo é erótico. O erotismo, ele se tornou uma praga, se tornou uma epidemia no mundo todo. Mas isso não é uma coisa que simplesmente começou a acontecer do nada. Isso é uma coisa que foi implantada na sociedade. Não só hoje em dia, mas de algumas décadas para cá, existe uma forçação de barra da elite, né? Da elite mundial, dos dominadores, né? Eu já citei no vídeo do manto da falsidade, né? Os custodiantes, são eles mesmos, né? Os dominadores que dominam não só a fisicalidade, mas as camadas densas astrais. Esses dominadores, eles estão implementando várias agendas, né? E uma dessas agendas é deixar as pessoas hipersexualizadas, com a sua mente muito erotizada. Então, eles planejaram minuciosamente, né, isso, e
E hoje você pode ver o resultado aí. Basta você olhar pela janela aí do seu quarto, da sua sala, olha para a rua, dá uma caminhada na rua do seu bairro, na sua rua, e você vai ver. Então, hoje em dia, tudo é sexual, tudo é sexualizado, tudo é hipersexualizado, tudo é erotismo, né? Então, o erotismo ele está por toda parte, por todo lugar. Está nas roupas das pessoas, nas maquiagens. E hoje em dia, o erotismo ele deixou de ser, na verdade, não hoje em dia, mas de algumas décadas para cá, o erotismo, a sensualidade, deixou de ser algo reservado a ocasiões especiais e se tornou algo totalmente social, né? O erotismo ele saiu do quarto, né, da ocasião especial entre os casais e foi para as ruas. Então você é bombardeado hoje em dia com a sexualização, com o erotismo, por toda parte. Então nós somos bombardeados pelos ouvidos, né? De repente você passa na rua aí, tem alguém ouvindo funk, ouvindo música com cunho sexual, erótico. Você liga sua televisão, né? Os comerciais, eles estão bombardeados de erotização, sexualização. Você vai num lugar público, as pessoas, não vou nem entrar nesse detalhe, mas, né? Mas as pessoas estão vestidas com roupas que são inadequadas para se estar em público, né? E você é bombardeado com a sua mente, né, em todos os sentidos, o dia todo. E aí no final do dia você vai dormir sem purificar sua mente, né? E você fica com todo aquele erotismo na sua mente. Aí você vai dormir daquele jeito, você já está pré-condicionado para receber aquelas visitas indesejadas de súcubos ou íncubos, depende da pessoa. Esse erotismo que você recebeu durante todo o dia, né? Você é bombardeado somente o dia inteiro, e aí você vai dormir com aquilo ali sem se purificar a sua mente. Você já está com a brecha aberta no seu campo para você receber essas visitas indesejadas, né? E aí acaba acontecendo situações constrangedoras. Se eu não me engano, no vídeo que o Iana fez, né, sobre sucubus íncubos, ele citou algo relativo a você criar sua própria entidade, né? Isso, na verdade, é a criação de elemental artificial, né? Eu separei algumas leituras aqui para a gente fazer, né, de um livro de magia, né, de iniciação para magos, né? E eu vou estar lendo um pouco da, da obra do mestre do mago, para que vocês possam perceber que esses tipos de coisa, isso é magia, tá? A criação de você usar sua mente para criar um ser, uma entidade, uma forma, pensamento, né? É uma forma, pensamento. Se você fizer isso por curiosidade, né? De forma imatura, de forma ingênua, sem preparo, sem ter feito reforma íntima, você pode estar assinando a sua sentença para você se tornar um perturbado mental, tá?
E nessa obra que eu vou ler, só um trechinho, só um pedacinho, né, pra gente, o mago, ele sempre está enfatizando a importância de você fazer reforma íntima, de você buscar o autocontrole de si mesmo, buscar o equilíbrio, né? Antes de embarcar no caminho da magia, no caminho da iniciação, né? E esse caminho não é um caminho, como eu falei no vídeo da transmutação, né? Se não me engano, no vídeo da transmutação eu falei que esse caminho da transmutação, ele é um caminho que você, dependendo do seu âmbito, é um caminho que você, pode ser que você leve a sua vida inteira para você alcançar um nível satisfatório de transmutação, tá? O caminho da magia, ele não é para pessoas curiosas. O caminho da magia é para pessoas que têm propósito, propósitos nobres. Não tô nem falando de você ser um bom samaritano, não é disso que eu tô falando, não é de você ser santinho, tá? É o propósito de você buscar se elevar, alcançar níveis elevadíssimos de consciência, em termos de você se tornar uma pessoa melhor sobre si mesmo, de você obter o seu autocontrole, buscar equilíbrio, de forma que você não sofra nenhum tipo de influência, interna ou externa. Então, tem uma leitura importante aqui para a gente fazer, né? Para poder ratificar a minha explicação, né? Principalmente pelo que eu disse no vídeo anterior. Então, sem delongas, vamos aqui direto aqui para as leituras aqui. Então, o mago diz o seguinte: antes de iniciar a instrução desse grau, para que não nos prejudiquemos, devemos ter certeza de que em nossa alma prevalece o equilíbrio astral dos elementos. Isso é muito importante. Ele está falando aqui basicamente da reforma íntima. Através da reforma íntima, né, que se eu não me engano eu cheguei a falar no primeiro vídeo, através da reforma íntima você consegue alcançar o equilíbrio, né, em todas as áreas da sua vida. Então ele fala aqui, ó, antes de iniciar a instrução desse grau, para que não nos prejudiquemos, devemos ter certeza de que em nossa alma prevalece o equilíbrio astral dos elementos, tá? O que pode ser obtido pela introspecção e autodomínio, diante da certeza de não haver nenhum elemento predominante, né? Ou seja, nenhum elemento mais do que outro, né? Está falando do equilíbrio. Então devemos, no discurso da evolução, continuar a trabalhar no aperfeiçoamento do caráter. Caráter aqui é exatamente isso, pessoal. É caráter mesmo, tá? É literalmente. Tá sendo literal aqui, tá? Então, tudo tá conectado. O caráter, a reforma íntima, o equilíbrio dos elementos no nosso corpo físico, que resulta no astral. Respiração. Tá, isso aqui não é importante. Aqui ele vai dar umas explicações dos elementos, né? Então vamos lá, vamos descer mais um pouco aqui. Aí aqui na instrução mágica do corpo, né, do grau 3. O primeiro grau do aprendizado em questão já deve ter se tomado em hábito
e deve ser praticado ao longo de todo o curso. O segundo grau será agora ampliado. Tá vendo? Tudo tem que ter preparo, pessoal. Tá vendo? Não é uma coisa que você faz tudo em termos de magia. Você não simplesmente lê um trechinho e já sai aplicando, não. Tá vendo? Tudo tem um preparo. Antes de você se atirar, né, entrar nesse caminho da magia, você precisa fazer primeiro reforma íntima. Senão você não se tornará. Caso você consiga se tornar um mago, você não será um mago completo, tá? Te faltarão partes importantes e cruciais no caminho. Então, não adianta querer pular etapas. E o mago, ele enfatiza muito bem essa questão de você pular etapas, né? De você embarcar no caminho da magia, da alta magia, e seguir nesse caminho de qualquer jeito, sem se purificar, sem buscar seu equilíbrio, né? Seu autocontrole, né? Sem fazer reforma íntima. Essa obra mágica é fantástica, né? Então aqui o mago continua dizendo: caso o aluno esforçado e empenhado na sua evolução mágica tenha conseguido chegar até aqui, então ele poderá notar uma mudança geral no seu ser, suas capacidades mágicas terão crescido em todas as esferas. Na esfera mental, ele terá conseguido uma maior força de vontade, maior capacidade de defesa, uma memória melhor e uma capacidade mais aguda de observação, assim como uma compreensão mais clara das coisas. Na esfera astral, ele perceberá que se tornou mais tranquilo, mais equilibrado e, conforme sua predisposição, poderá ver despertarem nele capacidades adormecidas. No mundo material denso, ele perceberá que se tornou mais saudável, ágil e jovial. Sua energia vital é bem superior à de muitos contemporâneos seus, e na sua vida prática ele obterá muita coisa através de seu poder de irradiação. Através dele, o mago poderá, por exemplo, libertar o ambiente em que se encontra das influências negativas e preenchê-lo com sua energia vital. Conseguirá até tratar doenças à distância, enviando seu poder de irradiação a uma distância de quilômetros. Olha só que fantástico. Quando se segue à risca, né? Quando se segue todas as etapas, né? Quando não se pula nenhuma etapa, tudo que você planta, você colhe. Tá vendo? Mas, em termos de magia, né? O caminho do mago, né? O caminho do adepto, ele é longo, é árduo, é de muito esforço mental, esforço físico, né? E requer muito treinamento, muita força de vontade, muita paciência, e não é uma coisa que você alcança com 3, 4, 5 anos, tá? Dependendo do ambiente em que você se encontra, né? As pessoas, tudo que te cerca, tudo que está à sua volta, pode ser um objetivo, né? Uma meta a ser alcançada só por décadas de persistência. Então não adianta pular etapas, não adianta, pessoal. Não adianta querer fazer as coisas a curto prazo em termos de magia. Então, se você quiser se tornar um mago completo, pode preparar aí a carcaça, porque é um caminho que, para você se tornar, repito, um mago completo,
né? Vai levar muitos anos, mais de década, para você chegar lá, tá? E como o próprio Avatar disse, né, no Evangelho Gnóstico de Nero, para você alcançar o feito esperado, necessário, desejado, você tem que praticar. Praticar, praticar e praticar, né? Assim que tá lá. E sem desmaio, sem desânimo, continuar praticando. Ele também terá adquirido o dom de carregar os objetos com seus desejos através dessa força de irradiação. Tudo isso serve só como exemplo, pois o aluno logo aprenderá por si mesmo como, onde e quando ele poderá aplicar favoravelmente suas capacidades mágicas. Mas uma coisa ele não deve perder de vista: é o fato dessas capacidades mágicas poderem ser usadas tanto para fins benéficos quanto maléficos. Tá vendo? Isso aqui é muito importante. Aqui, ó. Mais uma vez, ó, ratificando o que eu falei no vídeo anterior, em que se deve fazer reforma íntima, né? Tudo você deve seguir por etapas, você não deve pular etapas da sua vida, né? Principalmente se tratando de magia e alta magia, né? O mago ele sempre enfatiza, ó, a mesma coisa quase que em todos os graus. Ó. Aqui, por exemplo, no grau 4, ó, já no comecinho, ó, ele diz: antes de começar a descrever esses exercícios um pouco mais difíceis do grau 4, volto a enfatizar que o aluno não deve se precipitar em seu desenvolvimento. Ele deve gastar o tempo que for preciso para alcançar um sucesso absoluto em seu caminho mágico. Deve ter o domínio total de todos os exercícios das etapas anteriores antes de passar aos subsequentes. Tá vendo? Por isso que eu falo, é muito importante você fazer reforma íntima, né? Alcançar o equilíbrio, o autodomínio de si mesmo em todas as áreas, em todos os sentidos, né? Antes de sair por aí embarcando em atos mágicos, né? Coisa que talvez, porventura, você não esteja preparado mentalmente, né? Energeticamente, psiquicamente, né? Para realizar, né? E se tratando de entidades malignas, meu amigo, mais uma vez eu falo para você, não entra nessa, cara, né? Até porque quando você alcançar a certa devida autonomia na sua reforma íntima, você vai chegar, muito provavelmente, se você for uma pessoa consciente, lúcida, você vai chegar com a conclusão de que mexer com entidades malignas, né, de baixa vibração, vamos colocar assim, né, vamos deixar desse jeito, mexer com entidades de baixa vibração, né, de mais densas, né, não tem proveito nenhum na sua vida, na sua caminhada espiritual, né, é uma coisa descartável, desnecessária. Só para fechar aqui essa leitura aqui. Olha só o que o mago fala aqui a respeito de você criar uma coisa com a vontade do seu pensamento e colocar intenção, né, nessa coisa e dar força para essa coisa. Vamos lá. A força e o efeito de um elementar depende de seu carregamento. Quanto mais forte for a vontade do mago, tanto maior é a projeção dos elementos para o exterior. Olha só. E um elementar carregado com tanta força tornar-se-á muito mais eficaz e penetrante. Um elementar pode ser adensado
com tanta força que ficará visível até para os olhares menos instruídos. Tá vendo? A gente pode substituir essa palavra aqui por leigos. Aí continua. Um mago pode ordenar a esse elementar que trabalhe visível ou invisivelmente conforme sua necessidade. O tempo de vida do elementar depende da função para a qual ele foi criado, o qual deve ser determinado logo no início do ato da criação, pois cumprida a tarefa, ele será dissolvido novamente em seu elemento original através da imaginação do mago. Esse processo de dissolução não deve ser esquecido, porque devido ao seu instinto de autopreservação, assim que termina o trabalho, o elementar tende a se tornar independente, fugindo do campo de domínio do mago e se transformando facilmente num vampiro. Tá vendo? O mago, então, teria de suportar todas as consequências kármicas acarretadas por um elementar desse tipo, transformado em vampiro. Portanto, devemos ter cuidado e responsabilidade ao trabalharmos com esses seres. Muitos magos determinam já durante o ato da criação o tipo de dissolução a ser usada no elementar. Quando, por exemplo, queimam ou destroem o seu nome, ou usam algum tipo de ritual, sinal, gesto ou fórmula pré-elaborada. Se eu não me engano, o Yana, no vídeo dele, chegou a falar muito brevemente sobre você imaginar na sua mente, né, a cena, desejar a situação, né? Então aqui vocês podem ver o quanto é perigoso, né? Você desejar uma coisa, imaginar na sua mente, colocar intenção nessa coisa, isso pode se transformar num vampiro astral, né? Uma coisa que você pode começar de forma até genuína pode se tornar uma coisa terrível, pode trazer perturbações mentais, né? Se você não souber o que você está fazendo, com que você está se metendo, se você não tiver o devido conhecimento, o devido preparo, né? A devida reforma íntima, né? Você pode estar cavando sua própria cova espiritual. Então, a partir do minuto 3:55, se não me engano, o Yana fala, né, de forma superficial, né, dá uma dica, né? Então, se não me engano, ele diz até: você vai deitar, você vai dormir e você vai imaginar. E quantas pessoas que assistiram esse vídeo, que porventura com a sua mente fértil, mas despreparada, não pode ter feito isso, sem preparo nenhum. Então isso é muito sério, é uma coisa muito séria, né? Perigosa. Não aconselho ninguém a fazer isso. E como vocês puderam ver ali, né, nos curtos trechos que eu li ali do Caminho do Adepto de Franz Bardon, ele deixa bem claro o quão perigoso é e o quanto de preparos se deve fazer antes de praticar esses tipos de magia, e o preço que se pode pagar por ser leviano.